ligado nesse carimbó. Olá, tudo bom para você que acompanha o Na Pro Podcast? Esse é um novo episódio. Lembrando que você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e também no Spotify. Esses episódios, tanto da primeira como da segunda temporada, estão disponíveis. E para você que está aqui no YouTube, já sabe, né? Curte este vídeo, compartilha, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Estou recebendo hoje dois artistas aqui da nossa região, do nosso estado, Diego e Ari. Sejam bem-vindos. Eu queria que vocês começassem rapidamente se apresentando para o nosso público, né, dizendo quem vocês são e qual é o tipo de trabalho artístico que vocês desenvolvem, apesar de que os dois já são bastante conhecidos, mas a gente reforça essa apresentação. Diego. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Diego Godinho, sou mais conhecido no meio artístico como Diego Caiapó, né, uma referência às minhas origens. Eu trabalho com um pouco de pintura, trabalho com ilustração, trabalho um pouco com artesanato e me envolvo também com a cultura popular da nossa região, como carimbó, as danças, de tudo eu já passei um pouquinho, então já tenho essa vivência acumulada. Perfeito. Seu Ari. Oi, boa tarde. Eu trabalho só com pintura em tela, né? Eu, desde pequeno, já fazia algumas coisas, né? E quando eu cresci de 20 anos em diante, já comecei a fazer algumas telazinhas assim, melhorzinha, né? E foi daí que eu comecei, né? Eu morava no interior e fui para Belém, aí de lá que começou a minha carreira artística. Perfeito. Aí eu passei, assim, 15 anos dando aula de pintura no meu ateliê. Então, depois a gente conversa mais compartilhando conhecimento. Isso. Bacana. Gente, eu quero dizer para vocês que, primeiro que é uma honra recebê-los. O seu Ari eu não conhecia até pouco tempo. Conheci ele recente numa curadoria que nós fizemos para o Sebrae Summit Bio. E é muito bacana, Diego, a gente conhecer os artistas da nossa região ou aqueles que encontraram a nossa região como um refúgio, né, para se inspirar e etc. Acho que o que me chamou bastante atenção no trabalho do seu Ari foi o preciosismo de detalhes, né? Isso para mim eu que sou um aquariano com ascendente em virgem, né? Então assim, nossa, quando eu olhei eu falei assim, isso é impressão. É quase impressão, isso é uma fotografia. E aí assim, um trabalho muito cheio de detalhes, né? De uma preciosidade excepcional. E o teu trabalho também, que é um trabalho hoje em dia que eu costumo dizer assim, Diego está em vários murais, né? Está em vários ambientes da cidade, então a gente consegue, isso é bacana quando... Acho que para um artista, quando você reconhece uma obra que às vezes você não viu a assinatura, você diz assim, isso é do Diego. Isso é muito legal, acho que deve ser interessante para vocês também, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse contato com a arte, como é que começa a trajetória de vocês com a pintura, com a ilustração, em que momento da vida vocês começam a fazer isso e de onde vem, né, a inspiração para todo esse trabalho? Olha, resumidamente, vou resumir a minha vida artística. Tudo começa ainda na infância, né? Eu fui criado com meus avós, né, dentro do ambiente de família, e junto do meu avô, né, eu tive esse contato com a vivência cabocla, né? Então, é nesse universo que entra na minha vida e vai me inspirando a fazer coisas mais que se aproximam de uma poesia, né? Então, o primeiro trabalho que se tem registrado meu data dos 5 anos de idade. Isso está gravado, ele está enquadrado na cidade de Itaituba. Quem tem a posse dessa arte é a minha prima, né? Mas também eu caminhei por muitos lugares, assim, tipo, já trabalhei com o mestre da pintura aqui em Santarém, que foi o mestre Laurimar Leal, né? Ele foi o grande responsável, assim, por me introduzir algumas técnicas de arte, né? Então isso me favoreceu muito no meu crescimento enquanto pintor aqui na nossa região, né? Também tive contato com o mestre da cerâmica hoje, o mestre Elvis. Inclusive, eu sempre coloco na minha fala, né, que ele foi o primeiro responsável, né, por me colocar na frente de um muro e fazer eu pintar um muro, né? Talvez ele não lembre disso, mas ele foi meu professor,
né? Ele, um grande mestre da pintura naquela época e hoje um grande mestre da cerâmica, né? Então eu faço, honestamente, coloco o nome dele, assim, porque é sempre bom a gente lembrar as pessoas, né, que nos ajudaram na nossa caminhada, né? E nessa trajetória, né, eu vou me especializando de uma maneira autodidata, né? Isso eu acabo estudando as pessoas de quem a gente tem contato aqui na nossa região, aí a gente cita o próprio Laurimar Leal, Elias do Rosário, né, que foram grandes artistas aqui em Santarém, Márcio Dazancourt, o próprio Apolinário, né, o saudoso Apolinário, que faleceu há poucos anos atrás, né? Então, essas pessoas, né, elas acabam nos servindo de inspiração, pois elas abrem um leque de possibilidades que a gente pode olhar naquelas pessoas e dizer, ó, o trabalho daquele cara é bacana, né? De repente a gente pode se inspirar nessas pessoas e tentar achar também uma identidade, né? Porque todas essas pessoas, enquanto artistas, tiveram uma identidade, né? A gente olha o trabalho do Apolinário, igual como você mencionou, a gente sabe que é pintura do Apolinário, né? A gente sabe que é pintura do Laurimar Leal, né? Então, é uma trajetória que vai se construindo e não é muito fácil assim, a gente tentar achar uma identidade. Hoje a gente olha o trabalho do Ari, né? Como você já falou, né? Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu conheci a obra dele, um trabalho primoroso, né? Quem olha e tem um contato com a tela dele, sabe que ali tem uma assinatura do Ari, né? Então a gente vai construindo e tentando, e essa construção, esse estudo é na prática, não tem teoria, não tem segredo, né? É prática mesmo, você sentar na frente de uma tela e vamos estudar, né? Então, toda vez que a gente olha um grande artista, tem contato com um grande artista, a gente tem aquela coisa assim de que, preciso estudar, porque são pessoas assim extraordinárias, né? Então eu sempre faço honestamente menciono, cito essas pessoas aqui em Santarém como grandes referências assim nesse meu caminhar artístico. E você, Ari, como é que começa a sua trajetória? Que nem eu falei no início, né? Eu morei no interior, me criei no interior. Quando eu estava adolescente, que eu fui para a cidade, saí radicalmente do interior para uma cidade grande, Belém, né? Isso foi no ano de 89. O ano que eu nasci. Muitos anos. Nasci alguns anos. Aí fiquei lá, servi o exército, né? Lá em Belém. E eu pintava só letreiro, assim, de loja, né? Eu trabalhava fazendo faixa, letreiro. E não pintava tela, porque eu nunca tinha visto uma tela na minha vida. Porque eu morava no interior, né? Não sabia nem se existia tela assim, como era o material, essas coisas. Aí foi lá em Belém que eu comecei a ir na Praça da República, dia de domingo, tem exposição lá, tem artesanato, tem a feira. É conhecida mundialmente, a feira da Praça da República em Belém, aos domingos de manhã. Aí foi lá que eu vi tela, eu disse, aquilo, que nem hoje eu vejo as pessoas chegar comigo, aí se depara com a minha tela. Assim era eu, quando eu fui lá, eu vi a tela do artista lá, só quadro bonito, porque lá tinha vários artistas. Até hoje ainda existe o espaço lá, quando sai um e fica outro no lugar daquele outro lá na feira, né? E foi assim que eu me senti lá, vendo, aí foi dali que eu me inspirei. Eu já sabia fazer letra, loja, subia em andame, fazia alta, aquele letreiro lá em cima. Aí foi daí que eu vi aquelas telas e fui no outro dia, isso é no domingo, foi na segunda, eu já fui lá na loja, comprei umas telas pequenas, comprei tinta. Eu não sabia nem que material era. Cheguei lá, fui me informar com o vendedor, ele disse, olha, assim, beleza. E comprei lá 2 telinhas pequenas e levei para casa, já gravado na minha mente aquela tela que eu vi lá, que era paisagem amazônica. Tinha outros tipos lá de paisagem, abstrato, outras técnicas. Aí eu digo, não, é paisagem amazônica. Aí comecei a fazer
da minha cabeça, o rio, a árvore, ficou lá mais ou menos assim. Para mim tava bom, né? Eu não fiquei assim, não tá legal. Com aquela telinha que eu fiz, eu fiquei feliz de, poxa, como é legal pintar numa tela com a tinta para tela, né? Porque antes eu usava tinta xadrez, aquela tinta que a gente compra para fazer o pigmento ali, para pintar a parede. Não, hoje eu trabalho com a tinta, não vou falar o nome, com a tinta para tela, né? Então, foi daí que começou, eu indo, vendo o trabalho dos artistas paraenses, que ele só era fera lá, entendeu? Não é um artistazinho que tá lá, não. Quem vai ali para praça, para feira do artesanato, é fera. Aí tem muita gente querendo trabalhar naquele espaço, mas não tem vaga. Para sair um dali, aí é que vai entrar o outro, que já tá na fila, entendeu? Tá, aí comecei. Com um ano depois, aí eu comecei a praticar em casa, né? Comecei a melhorar. Aí eu sempre ia, todo domingo lá, e não tinha celular para bater foto, não tinha... Eu só gravava na mente, não tinha nem como bater uma foto, levar para casa e pegar uma ideia, né? Quando foi com um ano, eu já comecei a chegar ali 50% daqueles artistas, o meu trabalho, né? Aí eu peguei aquelas telas assim de 80 centímetros e tal, e levei lá perto de casa, para frente de um supermercado grande. Tinha uma pracinha assim, botei lá de manhã, em Ananindeua, isso em Ananindeua, né? Porque é Belém e Ananindeua, na cidade de Ananindeua. Aí eu peguei, fiquei, que era perto de casa o supermercado, aí botei lá, né? Assim meio com vergonha, né? Com aquelas telinhas ali, que eu não era profissional, aí coloquei lá e veio um homem assim, cara entendido lá, era um cara conhecido, eu não sabia. Aí ele pegou e comprou. Disse, quanto é o valor das telas? Tinha 6 telas, ele comprou 4. Pega essas 4 aí, leva lá comigo ali no carro. Aí, pronto, ali foi um pontapé inicial. Aí eu fiquei animado, né? Peguei aquele dinheiro, aí já aluguei um ponto, aí já montei um ateliê para abrir letra. Comecei a continuar a abrir a letra, era bom mesmo para desenhar a letra, fazer logotipo, frente de loja, pintar a frente da loja, tudo. Aí quando eu aluguei o ponto, aí já comecei a fazer umas telinhas e botar na frente do ateliê, né? Umas telinhas ali pequenininhas. Aí começou a vir gente, comprava ali do bairro, sabe? Aí eu fui crescendo. Quando foi com 2 anos, depois que eu fui lá na Praça da República, a primeira vez que eu fui lá observar, aí eu já comecei, depois de um ano e meio, lá no ateliê, que eu abri o ateliê, eu botei uma plaquinha lá na frente. Aula de pintura. Na cara mesmo, na força, na coragem mesmo, sabe? Por quê? Por que eu botei aula de pintura? Porque o povo passava lá e via as telas e começaram, tu tem que dar aula, tal. E os alunos passavam lá, tinha muito colégio lá perto, e dizia, vou falar pro meu pai que tu dá aula de pintura. Eu digo, não dou aula não. Aí, né? Aí foi assim, aí um dia passou um homem lá, um empresário, e viu minhas telas e disse, me conheceu lá no ateliê, Ari, eu tô contando muito minha história. Eu acho que era é isso, a gente quer ouvir. Não, eu sei, era bom deixar mais pro final ou não. Pode continuar. Pode ir. Tá. Aí passou um empresário lá e falou assim, olha, tu tem dom, rapaz. Tu tem que parar de estar pintando letra, ficar no sol. Bota um ar-condicionado aí, vai dar aula. Aí já tinha o pessoal me cobrando lá, os vizinhos lá do bairro, né? Aí ele disse, olha, eu vou passar daqui a 3 dias, eu quero ver, tô com um aluno aí. Aí, no mesmo dia que ele saiu, eu fiz uma plaquinha assim, botei lá na frente. Aí veio de pintura. Aula de pintura. Aí veio 4 alunos, todo assim, quase de uma mesma família, vizinho, né? Tudo adolescente. Aí pronto, foi o pontapé inicial. Aqueles 4 alunos davam aula de 3 da tarde às 5, era 2 horas de aula. Aí eu falei para os pais que ia levar lá os alunos, dizer, olha, eu sou autodidata, eu nunca fiz curso, né? Só tenho o colegiado primário mesmo. E eu explicava, olha, é assim, eu não tenho... Eu só entendo isso aqui, eu só vou ensinar o que eu sei. Não, tudo bem. Aí pronto.
eu fui ensinando e fui aprendendo. Eu fui descobrindo técnica, eu mesmo descobrindo a minha própria técnica, me inspirada nos artistas lá da Praça da República. Perfeito. Nossa, que bacana. Eu queria compartilhar com vocês que eu também, em algum momento da vida, eu desenhei, né? Então, tipo, eu tinha um caderno de desenho. Eu gostava muito. Não cheguei na pintura porque era complexo demais para mim, mas ouvindo a fala de vocês, um pouquinho da trajetória de vocês, eu fico assim com os olhos brilhando, porque de fato é uma arte que ela é muito delicada, ela é poética, É verdade. né? E eu fico pensando na durabilidade disso, né? Principalmente no que é tela, naquilo que está em acervo, né? Nós não estaremos aqui e essas obras estarão, né? Então, assim, fica essa coisa, às vezes a gente não pensa no legado, né? A gente, no dia a dia, quando está fazendo as coisas, a gente não pensa muito no que vai ser depois. Mas vocês estão plantando sementinhas de coisas por todos os lugares, né? E aí, o teu primeiro quadro, esses 4 que foram comprados, você sabe onde eles estão? Como o Diego sabe onde está o primeiro dele? Olha, depois que eu vendi para esse homem, ele morava lá em Ananindeua também, né? Eu não sabia. Eu fiquei tão nervoso assim na hora que eu queria vendendo os quadros, né? Aí depois de um tempo, eu tava com um ateliê lá, eu acho que uns 6 meses depois eu tava com um ateliê lá, e ele passou na rua e encostou lá. Aí ele, ei rapaz, e aí como é que tu tá? Eu tô bem. Aí eu fiquei conversando com ele lá, e ele era advogado, né? Ele morava lá pro final da rua, longe, mas vez que ele passava mais de carro lá, eu não via ele. Ele sempre passava lá e me via, eu não via ele. Aí ele me deu parabéns, olha, parabéns pelo ateliê e tal. Eu vou trazer os quadros de volta aqui para te colocar uma moldura. O mesmo quadro que eu vendi para ele, né? Aí eu vi ele trouxe os quadros de volta. Chegou lá, eu os quadros. Fiquei feliz da vida dele ter gostado, né? Ele só queria dar uma caprichada no quadro lá. Ele tinha colocado uma moldurinha lá improvisada aí. Eu levei lá com o pessoal que colocava a moldura e colocaram a moldura, né? Aí deixei lá e depois, um dia depois, ele foi lá pegar o quadro que eu tinha vendido para ele. Ele foi pegar lá já emoldurado. Então estão tecnicamente em Ananindeua, os teus primeiros quadros, e o teu tá onde, Diego? Tá em Itaituba, mas eu tenho outros que passaram os limites do nosso estado, né? Pois é, vamos falar disso. Para onde é que as obras de vocês, assim, que vocês possam, começando pelo Diego, que vocês possam lembrar, né? Para onde tem obra de vocês espalhadas? Tem em Brasília, tem em Recife, Pernambuco, eu tenho no Amazonas, tenho obras na França, eu já vendi obras para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, África do Sul e Chile. São obras assim, em lugares assim que eu lembro bem que... E tem várias também, outras espalhadas aqui na nossa região mesmo. Sim. Vocês conseguem, antes do Ari falar onde estão as deles, rastrear, tipo assim, ao menos a princípio, saber assim, por exemplo, tu sabe que foi uma para o Chile, tu sabe que obra foi essa, que ano foi esse, ou chega um tempo que você já produziu tanto que aí já não consegue mais mensurar? Olha, eu lembro a obra. Eu não vou acertar te dizer o ano exatamente, mas eu lembro a obra, era Duas Araras, né? Uma obra de uma paisagem amazônica, né? E no plano detalhe, 2 araras grandes, né? Você sabe quantas obras você já fez até hoje? Não sei te falar exatamente. Eu tenho muitas gravuras, ilustrações, assim, porque apesar de eu pintar, né, saber pintar, mas o pintar não é assim muito o meu forte, né? Eu não trabalhei assim com muita intensidade, igual como nosso amigo Ari, né? Mas eu trabalhei com muitas outras coisas, né? E o meu forte era gravura, né? Era ilustração, né? Então, eu acho que, assim, tirando por base, uma faixa de uns 5 mil por aí. E Ari, tu sabe os teus? É meio complicado assim, porque 30 anos de profissionalismo, 30 anos. Me lembro uma vez que eu fiquei... Vou só contar uma historinha pequenininha aqui.
Uma vez um amigo meu dizia, rapaz, a gente estava discutindo, olha, o Roberto Carlos deve, se tu falar para ele, canta a música tal, ele canta. Porque ele já tem muita música gravada. Aí eu dizia para ele, não, rapaz, ele não consegue, é muita música. Aí um tempo desse eu estava vendo uma história dele e ele não consegue lembrar das músicas mais antigas, né? Ele sabe um pouquinho qual é, mas não sabe cantar ela, né? Assim, é a nossa arte, né? Nossa vida na arte. Por quê? Vai pintando, aí chega um, leva, chega outro, compra, aí tu dá de presente e tal, aí tu não consegue lembrar, né? Nem as recentes. Assim, recente, de um ano pra cá. Algumas. Tem umas que marca mais, é aquele cliente que quando conversa muito com a gente ali e tal, para comprar uma obra, aí fica gravado na mente. Né? Agora aquele que vem assim, gostei desse quadro, eu vou levar tal, paga, leva. Aí a gente sabe qual é o quadro, né? Assim, de um tempo para cá. De um tempo para cá. Aí vai passando os anos assim, a gente esquece para onde foi aquela obra, né? Então é assim, eu vendi lá na Praça da República, assim, aí eu continuando aqui, quando eu dava aula, eu tirei um tempo para diminuir minhas aulas, para poder pintar minhas aulas para vender, que eu só dava aula, e não tinha tempo para pintar para vender. Eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. Então, eu tirei vários horários e tirei umas horas para me pintar quadro para ir para a Praça da República. Aí eu fui lá na associação, né, fiz a minha inscrição e fiquei esperando uma vaga. Aí, um mês depois, consegui uma vaga lá. Aí, eu consegui uma vaga lá no meio depois de 2 anos que eu fui lá a primeira vez, eu consegui uma vaga lá no meio dos caras, fera, né, na arte lá. Do lado dele lá, é uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse, assim, em pouco tempo, tá lá junto com eles, né. Aí eu contava a história para ele lá, olha, eu vim aqui a tal. Aí tinha um lá que lembrou de mim, né? Só um. Disse, eu lembro quando tu veio aqui e tal, olha, os parabéns aí, agora tu tá aqui junto com a gente aqui. Aí, assim, obras vendidas, rapaz, eu não sei, eu acho que umas 10 mil, porque, olha, essas telas, a maioria delas foi em Belém, que eu vendi na Praça da República. Então lá vem muita gente, ali é muito turista, né? Vendia, todo domingo eu vendia. Aí não dá para controlar para onde foi, né? Não dá. Tá, eu só lembro que o cara, né, dizia assim, olha, eu sou francês, olha, eu sou holandês. Agora, o país que comprou mais comigo, assim, tem o gringo que comprou mais, marcava muito, sempre eles estavam lá, é francês e holandês. Esses 2 países sempre estavam lá. E os Estados Unidos, Itália, Alemanha, mas a França e a Holanda são uns clientes assim que eu acho que o que tinha mais lá era, comprava comigo, era eles. Vocês costumam receber encomendas assim de quadros em específico, alguma coisa assim? E qual foi a mais diferente que vocês já produziram assim, encomendada? Encomendada? Alguém chegou assim, eu quero 2 araras de cabeça para baixo, alguma coisa assim, inusitada. Gente, é curiosidade mesmo, porque eu imagino que tenham pedidos dos mais exóticos possíveis. Creio que na minha vivência assim, artística, né, no tempo que eu trabalhava com o Laurimar lá no museu, né, e era uma galera assim que trabalhava com arte também, tinha o Leó, que já estava com ele há 16 anos, e eu era garota assim, ainda estava aprendendo por lá. Aí lá chegou pedido, né, para fazer um vitrô. Para quem não sabe, né, o vitrô, na verdade, ele é uma arte medieval que ela é pintada em vidro. Só que esse vitrô era para um velório. Era para um velório. Era de um cidadão que era garimpeiro. Aí a gente fez o vitrô para lá, e um Cristo assim, de braços abertos, igual o Cristo Redentor, com vários anjinhos do lado. E foi uma obra assim de mais ou menos do tamanho aproximadamente dessa mesa que a gente tá aqui. Acho que deve ter quase 2 metros aqui, né?
Aí foi para enfeitar o mausoléu do, do cidadão, mas a gente não sabe para onde foi, eu não lembro assim, né? Mas o cara era bem endinheirado, né? A gente ganhou uma, uma grana por Não causa ganhou em Pepita não, né? E o senhor Ari? Meu tem duas histórias, né? A primeira, quando eu tinha um ateliê lá, eu pintava muitas telas assim com os alunos. E aquela tela que o aluno pinta fica ali secando. Para depois que secar, eles levam, né? A tela é dele, né? Deles. Aí era cheio de. A parede era toda cheia de tela e não tinha mais espaço. Aí botava um monte de tela assim. Aí eu pintava minhas telas e deixava ali também. Aí uma vez eu pintei uma tela, eu não gostei. Assim, meio uma lua assim e tal. Fiz meio um abstrato, que não é o meu forte. Aí eu peguei, eu digo, eu não gosto desse tipo de tela não gostei. Aí escondi atrás da tela, assim no chão, né? Guardei lá para ninguém ver. Aí quando chegou um casal lá e disse, aí, quero comprar uma tela aí. Aí foi vendo minhas telas assim e tal. Aí olhou, cara, poxa, não é como eu tô querendo não, uma tela botar lá em casa. Tu não tem outra aí, não? Eu disse, rapaz, eu pintei uma, não gostei, tá escondida aqui atrás. Tu quer ver? Daí, deixa eu ver, ele olhou, ele disse, cara, é essa tela aqui que eu tava procurando. Aí eu pensei que ele estivesse brincando, né, tirando sarro com a minha cara. Aí ele tirou a tela, tava empoeirada lá, ele bateu a mão assim, ele disse, não, é essa aqui mesmo. Vou levar, quanto é? Aí foi que eu caí a ficha ali, ele vai levar mesmo. Ah, beleza. Aí vendi a tela para ele, né? Aí essa daí foi marcante. Até hoje eu sempre conto essa história para outras pessoas, né? Como é, né? Porque acontece muito isso. Isso é comum. Eu fazer uma tela, eu não gostar, entendeu? Aí eu deixo ela de canto ali. Aí quando eu vou vender, alguém que gosta. Eu vou vender, Gosta, quando eu vou né? vender assim uma exposição, eu vendo aqui em Santarém na orla, né? Nunca mais eu fui lá porque estava chovendo, mas eu vou voltar aí para lá à noite, eu vendo à noite, final de semana. Aí sempre eu deixo umas telas em casa que eu não gostei aí. Quando eu vendo lá e fica algum espaço lá e na outra vez que não dá tempo de pintar outra tela para preencher aquele espaço, aí eu levo essas que estão assim, aí eu vendo a primeira que eu vendo. Aí eu fico, então não tem tela feia. que na minha opinião, para mim, não era boa, né? Mas. Sim. Aí a outra história, eu estava lá no ateliê, chegou um casal não, chegou um homem lá, né? Aí ele chegou diretão lá e disse assim, rapaz, eu quero que tu pinte uns quadros assim, eróticos e tal. Aí tu pinta? Eu disse, olha, eu nunca pintei não, mas... Ele disse, não, ele contou a história dele, né? Não, cara, sabe o que é? É que eu separei da mulher, eu quero botar quadro lá, eu tô sozinho, eu quero esses quadros na minha parede. Aí pintei pra ele umas 10 telas lá, ele botou no quarto todinho. Então é uma história assim mesmo. Eu achei que até a mulher aí na história. A mulher não gostou, jogou os quadros fora, eu achei que tem um negócio assim. Não teve. Tu não soube o desenrolar disso daí, se separaram, se voltaram? Não, ele se separou, né? Aí depois ele encomendou os quadros, ele levou e nunca mais eu vi esse homem. Então tu tem uma coleção de quadros eróticos, 10 quadros eróticos que estão por aí em algum lugar desconhecido. Tem, lá pra, né, a cidade onde eu morava, me deu. E Diego, você também, o teu trabalho acabou ganhando, as suas ilustrações, né, acabaram indo para a questão de eventos também, né, para projetos culturais, ou seja, a tua arte ela ganhou outras coisas, né? Outras perspectivas. O digital também, né? Tem uma força muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de você ser identidade de projetos culturais, etc. Olha, isso é até interessante falar sobre isso, porque eu acredito que eu sou a geração, né, que passou do antológico para as coisas digitais, né? Acho que todo mundo que é dessa década de 90, né, viu essa mudança, né, essa transição, né, do mundo. Né? Então, em certo momento, né, isso aconteceu comigo, né? Eu passei a deixar de fazer aquelas coisas que eu fazia manual, né, e comecei a vislumbrar um outro universo, que é o universo digital. Né? Aí que eu comecei a estudar, a fazer as pinturas digitais, né, as ilustrações digitais, comecei a preparar isso no próprio celular mesmo, né?
Hoje todo mundo tem um celular na mão, né? E a gente baixa um aplicativo, né? Consegue uma mesa digitalizadora, daquelas mais baratas. E foi aí que eu comecei a estudar, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, as pessoas começaram a entrar em contato comigo, né, para desenvolver temas de festival, por exemplo. Aí aqui na região eu produzi os temas do Festival de Cinema, né, do Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão, né, na versão de 2021 e 2022. E o Festival dos Rios também, né, que é um festival que acontece lá em Alter do Chão, né, que valoriza um pouco dessa cultura ribeirinha, né, da música. Então, a partir disso, né, aí surgiu vários outros convites, né, para me fazer cartazes, né, de instituições, né, até coisas de governo também já entraram em contato para me fazer e eu não fiz, né, mas a demanda é muito alta, né, nesse ambiente digital, né, então é uma oportunidade muito grande, assim, para a gente que quer ganhar um dinheiro, e vislumbra a arte digital como uma possibilidade realmente de empreender, né? Então, e aí também a gente acaba conseguindo trazer essas pinturas que estão na tela, né, para um ambiente físico, né? A gente consegue hoje imprimir um material bacana, impressão em Canva, né, uma tela mesmo, né? E praticamente a mesma técnica, né, que a gente aplica numa tela convencional, a gente consegue estudar de uma maneira digital e imitá-lo isso na forma digital, né? E a gente imprimindo isso igual como se fosse uma tela mesmo convencional que a gente tivesse pintado ali. São as possibilidades tecnológicas junto com a arte, né? Possibilidades tecnológicas, né? Eu vejo dessa maneira. Hoje, muitos artistas paraenses estão migrando para esse universo, pelo menos assim, a nova geração, né, de artistas que tem aí está chegando muito forte assim explorando esse universo. Perfeito. E você que faz muralismo, né, que tem essas interferências na cidade, qual foi a maior obra que você já pintou, assim, mais de tamanho mesmo, tipo, o maior desafio? O maior desafio, eu acho que foi ano passado mesmo. A gente fez uma obra tinha quase 100 metros, tá? Foi da Equatorial, né? Só que participou outros artistas também, que tem o Anjo 7 aqui na nossa cidade, né? E o K2 também, que é outro grande artista, assim, que eu admiro demais o trabalho dele. E nós três ali a gente desenrolamos, né? E pintamos era bem mais de 100 metros, na verdade. Onde que foi? Foi na Equatorial. Aqui, na sede... subsede aqui da Curuaúna. Já pintei outros também, com 30 metros, né? O muro de Alter do Chão, do Sairé, né? Foi uma colaboração, né? Que foi eu, né? E o Anderson Santos, que é lá de Belém, né? É um grande muralista, então fui convidado por ele, bora desenrolar esse trabalho aqui, bora, a gente vai lá e ajuda. Então, assim, todos esses trabalhos, né, foram trabalhos em parcerias, porque hoje em dia não tem como a gente fazer mais as coisas sozinho, ainda mais trabalhos nessa magnitude, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar em conjunto, assim, sempre quando surge um trabalho de proporção, assim, grandes, vou chamar o fulano de tal, porque é um cara que pode somar, pode agregar aí bacana, e a gente consegue desenrolar isso aí. Duas cabeças pensando junto é melhor. Eu lembro que você está falando agora isso sobre essa história da pintura, da colaboração. Acho que foi 2012, eu entrevistei o Apolinário por um material que a gente fez em homenagem ao Laudimar Leal. E ele me contou uma história que eu fiquei assim impressionado, eu fiquei imaginando os detalhes que o artista passa, às vezes não compartilha, né? Ele contava o seguinte na entrevista, que um dia ele entra na igreja lá, na nossa catedral, né? E ele entra onde o espaço onde o Laudimar estava trabalhando, e quando ele vê o Laudimar tá com a Nossa Senhora de cabeça para baixo, dentro de um
um balde, eu não vou lembrar agora o que tinha no balde, mas acho que era solvente para tirar tinta, essa coisa toda, né? E quando ele falou que quando ele viu aquilo, ele ficou até relativamente assustado de ver, porque a gente tem a ideia do sagrado, né, com a imagem, e aí naquele momento era um momento, vamos dizer, de intimidade artística, né, de restaurar ali a imagem da padroeira. E quando ele me contou isso, visualizei a cena toda, né? E eu fico pensando o quanto que existem de trabalhos, né, de artistas nossos, muito além de vocês, mas que a gente não consegue, às vezes, identificar, não está claro que aquilo foi feito, como, por exemplo, a restauração das imagens pelo Laurimar, né? Não tem como assinar aquilo ali, nem pode, eu acredito que não possa assinar, ou se tem alguma maneira de assinar. Então, para vocês verem o quanto que a nossa cultura e a nossa história está cheia de artistas, né? Até mais recente, conversando com o pessoal da arqueologia da universidade, sobre um documentário que nós estamos produzindo com o padre Sidney, e eles falavam da questão de que as cerâmicas que a gente encontra, elas não são daquela cor, elas não são cor terracota. A cerâmica dos povos do Tapajós, elas tinham cor, elas eram brancas, pretas, vermelhas ou com detalhes amarelos. Então, elas não eram expostas. Aquilo só está do jeito que está lá no João Fona, porque ficou enterrada, porque perdeu a pigmentação, mas que a professora Camila bem lembrava que se você, com o microscópio lá, você vai conseguir identificar num vaso de gargalo, num caritia, existem pigmentos de coloração ali. Então, a arte está intrinsecamente ligada o tempo todo com a nossa memória e com os nossos ancestrais. Essa questão, né, eu sempre gosto de falar, né, que a gente tem o costume, né, de acabar indo na ideia das massas, né, e pensar que a arte é aquele formato quadradinho ali que só está ali para enfeitar uma sala. Mas eu sempre coloco assim na minha fala, né, que quando a gente olha para a Amazônia em si, né, a gente tem grandes exemplos aí de artistas do passado, né, e aí tem os paredões lá aqui dos Pintacuia, de Monte Alegre, né, que a gente pode vislumbrar uma série de gravuras, né. Então, há 12 mil anos atrás, né, já se fazia com arte, cor, hein, Diego? Né? Com cor, né? Porque ela tem uma variação de amarelo pro vermelho. Com cor, né? Os ceramistas, né, aqui do nosso território, né? Então, as cerâmicas, elas são um formato de arte, né, tridimensional, né? Então, o forte da nossa cultura é justamente trabalhar esse tipo de materialização das coisas, né? De você trabalhar o que se tem na natureza, né? E exprimir as suas vivências, seja num paredão desse, né? Ou modelando barro, né? Então, eu sempre falo, o pessoal pergunta, mas tu é muralista, né? Eu faço um mural, mas eu acredito assim que eu tenho herdado essa coisa dos primeiros grafiteiros da Amazônia, que eram esses pintores de parede, né? Então a gente deve olhar para a nossa região, né? E pensar como é que é de fato a arte amazônica, né? Ela não é só a pintura em si, né? Ela é a pintura, ela é a modelagem, ela é o traçado de palha, ela é as incisões nas cuias pretas, né? Ela é o modo de fazer, de pensar, de recriar, né? Aí me vem uma fala assim que o Laurimar costumava falar muito, né? Que o artista, ele tem que ter a mão do pedreiro, ele tem que ter a sabedoria do artesão e o sentimento de artista. Ele falava isso assim para mim, né? Olha, o artista é isso, né? Você tem que ter a mão do pedreiro, a sabedoria do artesão e o sentimento de artista. Porque o pedreiro é o que está colocando a mão na massa. O artesão, ele tem aquela destreza, né, de pegar um material, né, e compor, né, a sua obra. E o artista, ele imprime um sentimento naquilo, né? Ele imprime um conceito naquilo. Então, essas palavras nunca me saíram da memória, né? Então, eu faço essa referência, assim, ao grande mestre aí, o Laurimar Leal, né? Eu levo essas palavras, assim, para minha vida, né? Nossa, Laurimar, em 2012 também, eu estava na Record,
E a gente foi fazer uma matéria com ele e prometeu um quadro, tá, Lorimar? Nunca rolou o quadro, porque logo depois a vista dele piorou bastante, né? Ele já não conseguiu pintar. Mas tudo que eu conheço assim, da obra dele eu gosto demais. E hoje eu sou um admirador de arte, gente. Eu sou assim, eu tenho algumas coisas em casa guardadas, algumas telas que eu vou comprando, vou adquirindo. Eu não tenho lugar para expô-las ou guardá-las, mas assim, eu estou montando uma pequena coleção. Eu quero em algum momento deixar isso público, porque eu tenho fases de alguns artistas, entendeu? Eu tenho alguns trabalhos que são fases ou que foram feitos para mim, né? Isso é muito bacana. E você, seu Ari, me conte qual foi o maior quadro. Você pintou alguma coisa além de quadro? Fez algum muralismo? Alguma outra intervenção? As histórias dos artistas são muito parecidas. Atualmente, eu só pinto tela. Mas quando eu comecei com letreiro, né? Aí comecei início com desenho. Vou te interromper rapidamente. Tu gostou do nosso logotipo? Que relembra, né, faz uma homenagem para as nossas letras de barco. Foi criado aí pelo Lucas Otilo também, que é um ilustrador. Sei. Morou aqui um tempo e a gente queria fazer essa homenagem porque é na proa, né? Então nada mais justo do que o na proa ser com as letras de barco. É isso. Muito Você bom. sabe fazer isso pintando na mão, Sim, né? Sim, isso aí. Esse tipo de letra eu fiz muito. Todo tipo de letra, desenho, parede. Isso aí foi o início da minha carreira, né? Depois que eu comecei a pintar tela. Aí, hoje, atualmente, eu tô só pintando quadro, né? Mas aí eu pintei letra, aí depois eu fui fazer paisagem. Essas paisagens que eu pintei em tela, eu já fiz 10 metros, 20 metros, 30 metros de muro, de 2,5 metros, 3 metros de altura por 10 metros, 20 metros. Paisagem amazônica, essas coisas assim que eu sempre gostei, né? De pintar paisagem. E outra coisa também fazia em banco de praça. De dar um encosto assim, né? Fazia as paisagens assim em banco. Tinha um cliente meu lá em Ananindeua que ele fabricava banco de praça, aqueles bancos de concreto. E ele viu minhas artes lá e disse: eu vou trazer uns bancos para te pintar, para ver se eu vendo. Aí ele levou três bancos. Aí eu fiz a paisagem. Ele: faz do teu jeito aí. Faz as paisagens que tu pinta nos teus quadros, tu cria um aí, eu vou deixar por tua conta. Aí eu fiz, aí ele levou, né? Pegou, botou em cima do carro e foi nos condomínios, mostrando os bancos. Pronto, esse cara toda semana era banco que não dava conta. Quer dizer, foi uma ideia dele, né? De pintar umas pinturas no banco, aí ele ia até pro interior levar banco. Eu passei assim uns 6 meses direto pintando banco para ele. Aí, essa foi uma... Você reencontrou... Gente, eu fico pensando só em reencontrar essas coisas. Você reencontrou algum banco seu? Olha, algum momento depois? Eu saía, era do ateliê, Praça da República, para casa, ganhando dinheiro. Chegava gente lá e dizia: olha, eu vim lá de Salinas, eu vi um banco teu lá, lá numa praça. Aí outro chegava e dizia: rapaz, eu fui lá em outra cidade, lá de Paragominas, por exemplo. Eu não sei qual foi a cidade agora, mas foi várias cidades. Aí chegava outro e dizia: olha, tem um banco teu, eu vi teu nome lá. Eu olhei a paisagem, porque assim, o artista, quando ele pinta uma coisa, a pessoa chega e diz: esse aqui é o artista tal, sem ver a assinatura dele. Aí depois ele vai lá conferir a assinatura. Ah, eu não falei que era a assinatura do fulano. Então era assim, o pessoal dizia: eu vi um banco lá, eu fui lá, eu vi de longe, eu vi um banco lá na praça, eu fui lá ver, eu acho que é do Ari, chegar lá, assinatura. Então isso acontece, isso é muito bom, porque tu tem a característica do artista, a pessoa vê o quadro em qualquer lugar, numa parede de uma loja, de um restaurante, numa casa, ela vê o quadro, ela conhece. Aí isso é muito gratificante, porque a pessoa, ela já conhece o artista sem saber que aquela tela ali foi assinada por ele. Essa aqui é do Ari. Aí vai olhar o nome lá. Aí não falei? Então isso aí acontece muito, né? Quando a nossa obra, a gente tem que ter uma linha ali, seguir aquilo dali. A gente tem que ter a nossa logomarca. Então, uma característica. Característica, né? Então eu tenho que seguir isso aí.
Quando eu pinto um quadro diferente e boto no meio dos outros, a pessoa chega e olha, esse quadro aqui não é tua cara não, viu? É melhor tu continuar com as tuas obras. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quando pinta, por exemplo, um muralismo, eu acho incrível, mas sabe o que eu fico pensando? O muro às vezes cai. Alguém derruba o muro. Como é que funciona, como que funciona essa questão do o banco, por exemplo? Não, é sério. Eu fico pensando, porque como eu falei para vocês, eu experimentei fazer isso. E eu tinha muito receio disso, de como se perde, né? A gente falou de legado mais cedo na conversa aqui. E aí, por exemplo, o muralismo muito legal, aquilo ali vai durar, mas ele meio que tem noção de que aquilo é temporário, né? Tem temporário. Um tempo para ele. Eu acho que hoje em dia eu já sou mais suave, assim, para lidar com essa questão, né? Porque eu acho que isso que é o barato da coisa, né? Que a arte na rua, ela é um confronto, né? Ela é um confronto, né? Você coloca uma arte, às vezes você tá pensando numa arte crítica, e tem gente, às vezes, que não gosta, e vai lá e bagunça tudo, né? Como já aconteceu com algumas obras minhas aqui em Santarém, né? Porque em uma época que eu pintava, fazia muitas reverências, né, ao nosso povo, aí tem gente que não gosta, né? E vai lá e bagunça tudo, né? Então isso faz parte, né, de quem pinta na rua, né? De quem pinta no muro, né? Então você tem que entender que a arte na rua, o muralismo, ele é um confronto e que aquela arte ela é efêmera, né? Ou ela pode ter a morte natural dela, né? Através do sol, pegando sol, chuva, ou ela pode ser assassinada, né? Quando chega alguém com um spray vermelho, bagunça tudo, né? Então, mas a gente tem que registrar, porque você fez a arte, você registra aquele momento, porque ele é um momento da história, né? Você está registrando um espaço da nossa história, né? Daqui a pouco pode chegar outro artista lá e pintar a obra dele. Então, você ter esse registro é importante. E tu, Ari, como que é essa tua relação aí com essa durabilidade ou não das obras, no caso específico de muralismo, você que fez os bancos? A durabilidade, uma pintura no muro, ela tem o tempo dela, né? Ela pode ser de 1 ano, 2 anos. Se ela pegar muito sol e chuva, ela vai com 1 ano, 1 ano e meio, ela começa a ficar ruim mesmo, feia, né? E se for assim numa área coberta, um pátio de uma casa, ela vai durar ali muito tempo, muitos anos, né? E não tive problema com minhas pinturas assim, de alguém vir, olha, porque a minhas pinturas é paisagem, né? Eu não levo assim um tema assim meio complexo, não sei se é complexa a palavra, mas eu faço paisagem. Então a pessoa olha, todo mundo gosta, né? Não é assim eu fiz um negócio aqui meio, o que é que significa isso? Aí a pessoa vai, não gostei, não, nunca existiu isso, porque é uma coisa. Então, eu sempre pintei em áreas assim, chácara, eu não me lembro assim, eu ter pintado um exposto para rua. A pessoa está passando e vendo, sempre em chácara, né? Condomínio, em área de piscina, assim, numa casa, tem aquelas paredes do lado ali, eu pinto. Sempre foi assim meu trabalho em muro, né? Em mural. E pintura em tela também, nunca tive nenhum problema, assim, sempre foi bem aceito o trabalho, e é isso. Perfeito. Queridos, eu quero desde já agradecer a presença de vocês, a gente já está caminhando para os nossos agradecimentos. Eu queria que vocês falassem, concluíssem, fazendo agradecimento, mas também destacando quais são as perspectivas, projetos que vocês têm para esse ano ou para o futuro aí, que a gente possa poder acompanhar vocês. Eu sei que ambos estão nas redes sociais divulgando seu trabalho, isso é muito importante hoje em dia, né? A rede ganha o mundo. E é uma maneira também não só de apresentar, mas de fazer negócio, né? Porque às vezes alguém olha, observa uma fotografia ali, pede uma arte ou encomenda. Então é muito importante esse contato, né, no meio digital. Acho que o seu Ari entende isso, o Diego super compreende esse processo. Então, minha gratidão pela presença de vocês. Fico honrado de recebê-los, de conversar sobre arte, sobre ilustração, sobre pintura. Quero dizer que quando vocês forem fazer curso, tá bom? Me chamem, que eu vou querer. Um lado artístico que está guardado aí, mas é um lado que eu gosto muito.
E eu não faço ideia do que aconteceu com o meu caderno de desenho. Quando eu mudei para o Rio, eu não sei se eu levei ou se eu não levei. Só sei que eu não faço ideia do que aconteceu com ele. Então, algumas pessoas, amigos, têm desenhos meus, mas ninguém quer me devolver, tá? Então, assim, já foi. Então, eu quero voltar e eu me inspiro, fico inspirado com a trajetória de vocês, porque vocês são grandes, vocês são gigantes e vocês são referência. Daqui a muito tempo, alguém vai voltar aqui neste canal e vai dizer assim, nossa, essa entrevista de 2024 com esses artistas aqui faria sentido, tenho certeza disso. Quero desde já agradecer, né, a oportunidade de estar na proa. É um meio legal assim da gente trocar, né, ideias, né, e trocar experiências, né, falar um pouco de experiência. Quanto a trabalhos, né, os projetos atuais que eu estou desenvolvendo estão mais no campo da literatura. Eu estou fazendo um trabalho, né, de histórias em quadrinhos para um trabalho bem interessante aqui na nossa região, né, que vai falar sobre o lendário pajé Laurelino, Merandolino. Né? Então a gente está num processo de pesquisa. É o que virava cobra? Esse mesmo. Ele, meu menino, esse homem tá me... Olha, seu Merandolino, eu tô achando que o senhor tá querendo me dizer alguma coisa, porque só recente deve ser a quarta pessoa que fala dele. Então, assim, comigo. Então, falei, olha, seu Merandolino, o senhor tá tentando mandar uma mensagem? A gente está nesse processo de pesquisa, né, em região do Arapiuns, né, em toda a nossa região que a gente está dialogando com as pessoas, né, e resgatando através da memória um pouco que se tem ainda, né, porque as pessoas que guardam na memória, né, já estão velhinhas, né, então a gente tem que aproveitar esse momento agora, né, e deixar essa história e materializar ela e distribuir para o nosso povo, né? Porque muitas das pessoas que estão nascendo hoje já não têm contato com essas histórias dos antigos, né? Então, esse projeto a gente está desenvolvendo com o professor Marcelo Borari, né? E com a companheira dele, a Marcela Poena, né? Então, eu acredito que vai ser um trabalho legal, né? A gente tem uma parte desenvolvida, mas está em off ainda, né? A gente quer lançar futuramente quando a gente tiver com o material mesmo pronto. Perfeito, trabalho precioso, e eu já fico imaginando o que vai vir de ilustração ali, porque essa história, se eu lhe contar, depois eu lhe conto. A gente começou maravilhosa. A gente começou essa ideia, né, num bate-papo indo numa embarcação pequena, né, de Santarém até a região do Maró, né, um Alto Arapiuns, né, conversando com o Marcelo, a gente tinha esse interesse em comum, né. Então foi de lá que a gente começou a fazer a primeira parte do trabalho, né, que foi até o trabalho de mestrado da UEPA dele, né? E a gente conseguiu materializar uma primeira parte desse projeto, né? Ele se chama Merandolino, o Segredo do Sacaca, né? Então tem essa parte materializada aí, mas a gente quer presentear futuramente a nossa cidade com um material que é para ser um best-seller, assim, porque sem dúvida, os contos, né, que se tem referenciando esse homem, né, do passado, ele atravessa os tempos, né? Então eu acredito que vai ser uma oportunidade legal, né, de falar um pouco sobre a nossa história e a nossa cultura imaterial, né? Perfeito. É isso aí. Olha, quero agradecer, né, pelo convite. Tive a honra de conhecer lá a vossa pessoa, né, lá no Centro de Convenções, né, do Sebrae, fez lá um evento muito bom. E foi muito bom aquele trabalho que a gente fez lá, que eu expus meu trabalho para mostrar, né, para as pessoas um pouco do meu trabalho. E é assim, deixa eu falar como foi. Eu vim para Santarém tem 1 ano e 4 meses. Foi porque eu tive um problema de saúde, eu vim aqui para a cidade de Uruará, minha mãe tem terra lá, 3 anos atrás, depois da pandemia. Então, foi daí que aconteceu muita coisa nesse período. A gente ficamos lá no interior, né? Eu e minha esposa e tal. Deixamos Belém, viemos passar um tempo aí para ver se a gente conseguia se estabilizar aí no interior, ter uma vida mais tranquila, né? Bem, sair da cidade grande. Aí, nesse período, a minha mãe faleceu, ela já estava bem, 92 anos, aí tal.
Aí, com um ano depois, eu descobri, eu tinha um caroço aqui no abdômen, né? Aí era câncer e tal, tive que ir para Santarém, para o regional. Aí aconteceu cirurgia, quimioterapia, um monte de coisa durante um ano. Foi tudo muito rápido, assim, pá, cirurgia, quimioterapia. Graças a Deus, agora eu tô curado. Aí foi por isso que eu vim para Santarém. Eu não tinha planos para vir para cá. Aí, como a doutora disse, olha, tu não pode trabalhar, tu tem que fazer acompanhamento e tal. Aí eu disse, não, tá tudo bem. Aí viemos para Santarém, alugamos uma casa, estamos aqui, né, fazendo acompanhamento no regional. E eu comecei a pintar, né? Porque já que eu não posso fazer outra coisa mesmo, porque aí eu peguei, comecei a pintar minhas telas e fiz aí umas 10 telas e fui lá para a orla. Aí foi daí que eu vi que a cidade de Santarém não tinha ninguém vendendo ali na orla tela. Aí foi uma atração ali, aquele espaçozinho ali, foi uma atração. As pessoas vinham perguntar de onde eu era, porque que eu estava ali, né? Olha como é bonito os quadros, poxa. Aí temos 1 ano e 4 meses. Rapaz, é uma coisa assim muito boa aqui em Santarém, muito mesmo. A minha esposa gosta daqui, nós temos que agradecer às pessoas que me elogiaram, compraram o meu trabalho. E cada dia que passa, a gente está vendo, né, o meu trabalho sendo mais reconhecido. E a gente está assim mesmo, surpreso com tempo, curto de tempo, e o meu trabalho sendo muito divulgado aqui, né? Então, eu tenho que agradecer mesmo a Deus e as pessoas aqui da região, cidade aí, vizinha aí, todas as cidades me vê lá na orla, lá, falam comigo. E isso é muito bom, e eu fico feliz por isso. Obrigado, meus queridos, Valeu. mais uma vez, viu? Isso aqui é uma cópia dos meus quadros, tá? Aqui aparece a minha assinatura aqui, né? Aí eu trouxe 4 quadros aqui. Ver o peso, aqui a paisagem amazônica. Isso aqui também, né? Então, isso aqui são fotos dos meus quadros, né? Isso aqui é uma lembrança que eu dou para os meus clientes, os amigos, né? Aí eu vendo também, né? Então, aqui, olha, tá emoldurado. Esse quadro aqui, eu pintei ele, ó, tem minha assinatura, tudinho aqui. Tá bom. Aí você pode escolher um dos 4 aqui. Gente, adoro quando trazem presente. A última que eu ganhei foi do Anderson. Muito obrigado, Anderson. Posso levar o Ver o Peso? Vou levar o Ver o Peso. Tira do plástico aí. Porque do que eu tenho em casa não tem nada de Belém. Então agora eu tenho alguma coisa de Belém. Muito lindo aí. Olha aí. Diego, escolha o seu. Isso aí tem quadro de mesa e também pode colocar na parede. Ó, pode ficar assim. Bom, aqui tem 3 opções para ti. Eu gosto dessa paisagem aqui ribeirinha. Todas fazem referência, né, à paisagem ribeirinha, mas essa aqui do entardecer tá muito linda. Eu falei pro Ari que meu horário favorito do dia é o entardecer. Eu acho assim que o nosso entardecer aqui em Santarém é o nosso maior trunfo assim na nossa cidade, né? De uma beleza, uma pintura. É poético demais, né? E eu gosto desse. Aí Muito obrigado, seu Ari. Tá. Agora eu tenho uma obra do seu Ari lá em casa. Eu fico feliz com a felicidade que as pessoas veem o meu trabalho, aquelas que compram e aquelas que eu dou de presente. Eu me sinto no lugar delas, né? Porque a arte a gente faz com carinho, muito carinho. Eu não tenho pressa para fazer um quadro, não. Eu não tenho pressa. Então, quando a gente faz com carinho, com dedicação, e a gente vê as pessoas, teu trabalho, elogiando o trabalho, poxa, isso é gratificante, eu me sinto muito feliz com isso. Perfeito. Tá bom? Então,
Tem um quadrinho agora do Ari Paiva. Obrigado, seu Ari. A gente volta na semana que vem e a gente se encontra por aqui, tá bom? Na Pro Podcast. Sarapatinho nesse carimbó.